Graça e paz. Bom dia. Good morning. Deus abençoe essa igreja. Aleluia. Feliz aniversário. Não, feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Queridos, estou feliz de estar aqui e quero agradecer ao Senhor por tamanha oportunidade. Eu sou um milagre e é muito bom quando o Senhor de alguma maneira me lembra todos os dias para quem eu devo viver. É para aquele que me fez milagre. E às vezes, quando você acorda, só saber que você é um milagre já basta. Já gera em nós um sentimento de gratidão, de alegria, de satisfação e de tantas outras coisas. Mas eu não sou apenas a única milagre que está aqui. Aqui tem mais milagres. Eu creio que eu estou a olhar para milagres também. E eu estou feliz por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te engrandeça, que Deus te tranquilize, que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria. Meu Deus, que Deus te dê motivos para celebrá-lo com todo o coração. Aleluia. Receba um abraço do meu esposo, pastor Manuel Catala, da nossa família. Somos pais de 3. Temos o privilégio de participar da construção do reino, construindo uma família na terra. E tem sido um privilégio muito grande, porque a nossa família é um lugar de refúgio. É a fortaleza que o Senhor tem usado para reconstruir uma nação com valores quebrados. Eu sou muito grata ao Senhor. O meu marido é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. E ele não é santo no altar no domingo de manhã. Ele é santo na segunda, na terça. Não é perfeito. Ele tem dificuldades, tem. Mas ele tem tantas qualidades que as qualidades deles abafam os defeitos. Então eu sou grata ao Senhor. E ele tem sido meu mestre, tem sido a pessoa que me ajuda. Eu tenho sido a pessoa que ajuda ele. E junto temos ajudado a nossa família a se guardar no Senhor, numa sociedade tão corrompida, que fere a família, que desrespeita a família, que machuca a família. Então recebam o abraço da minha família, que verdadeiramente está a orar para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Nós pastoreamos uma igreja em Angola. Na verdade são 3, né? Temos 3 igrejas em 3 cidades de Angola, Luanda, continente africano. Estamos a pastorear há 4 anos como pastores sêniores, porque vivemos no Brasil durante um bom tempo. Ele é africano, é angolano. Nos conhecemos no Brasil, noivamos no Brasil e fomos nos casar em Angola. 7 dias de festa, 7 cerimônias, um tempo maravilhoso. E gente, eu entrei ali assim, tá tudo muito calmo. É aniversário da igreja, irmão. Aí não tem nenhum boi na brasa. O que aconteceu? Vocês perderam o jeito? Perderam o jeito? Vocês são o povo do churrasco. Cadê o churrasco? Cadê o boi na brasa, povo? O irmão é que faz o churrasco. Vai ter boi na brasa hoje, depois do culto? Não vai ter boi na brasa? O que está acontecendo? Vocês ficaram frouxos? Gente, o ano passado nós completamos 3 anos de igreja. E assim colocamos um boi, compramos um boi, colocamos o boi na brasa, na porta da igreja. Não precisa mais fazer panfleto nenhum, gente. Eu lembro que nós chegamos 6 horas, porque nós temos 3 cultos no domingo. Um das 7, o outro das 9 e o outro das 15. Chegamos 6 horas já em ponto para organizar tudo antes de subir para o altar. E aí eu lembro que chegou uma família, parou, disse assim: o que está acontecendo aqui? Aí nós dissemos: é uma igreja, vai ter culto. Nós vamos cultuar aqui. E ele olhando para o boi: vamos cultuar aqui, vamos entrar aqui. O que mais vai ter? Aí eu disse: nossa, meu bem, que poderia ter um boi na brasa todo domingo de manhã. Gente, é propaganda geral, direto, no continente africano, numa igreja que tem boi na brasa. Mas sabe, é muito interessante nós entendermos algo. Nós não estamos a celebrar as paredes do templo. Nós não estamos a celebrar o salão da igreja. Não gosto dessa expressão. É o salão da igreja. Isso aqui não é salão. Isso aqui não é clube social. Isso aqui não é um lugar onde a gente se encontra durante a semana.
Isso aqui é o lugar da habitação do Senhor. Esse chão é o lugar onde lágrimas são derramadas. Aqui é o lugar onde famílias entram quebradas e saem restauradas. Aqui é o lugar onde você chegou, você entrou e de repente você pensou: meu Deus, vai dar tudo errado. E Deus usa o louvor, Deus usa o pregador para te dizer: é só uma vírgula, não é um ponto final. Nós estamos celebrando a história. Nós estamos celebrando pessoas honradas que decidiram permanecer e não sair no dia que não estava tudo bem. Nós estamos celebrando o fato de que há uma confirmação e uma promessa sobre a tua vida de coisas maiores sendo cumpridas para você e para a tua casa. Então eu vou te dizer de novo: feliz aniversário. Feliz aniversário. Que bom que você chora e permanece. Feliz aniversário. Feliz aniversário de nobreza, de fé, de persistência, de alegria, de sabedoria, de maturidade, de crescimento, de renúncia. Feliz aniversário. Diga para a pessoa que está perto de falar assim: feliz aniversário. Fala: você entendeu? Feliz aniversário. Eu quero uma bacia com água. Deixa eu romper o protocolo aqui. Eu quero uma bacia com água e uma toalha. Preciso de uma bacia com água e uma toalha urgente. Feliz aniversário. Aleluia. Não, e eu quero partilhar a respeito disso. Receba o abraço da nossa igreja. Angola não é fácil, mas também não é impossível. E eu não virei aqui para te mostrar aquelas imagenzinhas de vítima feia. Não, não. Eu estou bonita, eu estou cheirosa, estou maravilhosa, sou africana. Tá bom? Eu quero ser o rosto não de uma África sofrida, não de uma África que só tem bruxo. Eu quero ser o rosto de uma África que tem solução, de uma África que tem possibilidade, de uma África que tem dificuldade, tem, mas que tem homens e mulheres apaixonados por Deus e que tem tem príncipes e princesas, tem príncipes e princesas, sacerdotes, reis, governantes que então não espere a vítima, porque a vítima não veio. Estava conversando ontem com a pastora Cibele: preciso de lápis para as crianças, preciso de roupa usada para as mulheres, as mães solteiras, as famílias que atendemos, um monte de coisa, preciso de várias coisas, preciso. Mas espera aí, o principal está lá. E enquanto vamos precisando, vamos lutando, ensinando o nosso povo a lutar. Quando você está no centro da vontade de Deus, você pode chegar no deserto e você transforma em uma Dubai. Porque quando você tem Deus na vida, qualquer lugar onde o Senhor te coloca, você pode governar. Durante muito tempo nós moramos no Brasil, durante 12 anos. E quando eu cheguei, o Senhor nos deu uma promessa. E estava tudo bem, fluindo, maravilhoso. Chegamos assim, você pode dizer assim, para a nossa idade, para aquilo que nós sonhamos. Nós do Brasil com 3 crianças, para quem sofreu tantas coisas. E no momento em que você diz: uau, eu posso comer a comida que eu quero, eu posso desfrutar da coisa que eu quero. Vamos comprar o nosso carro novo. Nós estamos no centro da cidade, a 7 minutos da igreja, trabalhando com o nosso presidente. E de repente o Senhor disse assim: vocês terão que ir para Angola agora para cuidar do nosso povo. E eu agarro a minha almofada. É a almofada mais fofa que eu já tive em toda a minha existência. E aí olho para Deus: o Senhor quer me ferrar? Não, não quero te ferrar. Eu só não te darei nada que te arranque de mim. Se o que eu te dou vai te afastar do meu coração, pode esquecer. E não, nós não estávamos afastados do Senhor. Pelo contrário, estávamos tão gratos, mas tão gratos, testemunhando, desfrutando, obedecendo, nos santificando. E o Senhor diz assim: eu tenho uma banda para vocês. Eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão governar no meio do vosso povo. E eu lembro que houve um dia que estava tudo tão difícil, nessa cena de ser igreja, de conduzir um povo. E o pastor Danilo falou muito bem: romper o destino
romper paradigmas, quebrar altares, contrariar. Chegamos lá em Angola e disseram: esses têm a cabeça de branco. Eles têm que entender que os demônios daqui são pesados, não são como os do Brasil. Nós vamos dar para eles 6 meses de igreja. E Deus começou a trabalhar de uma maneira. Eu lembro que eu me retirei por 2 dias, sem comer, sem beber, sem nada. Eu disse: Deus, vem lutar comigo. Eu vou lutar com o Senhor. Olha na minha cara, me responde só uma coisa, Deus. Tem dias que o missionário, o pastor, tem que ameaçar Deus. Tem dia que a gente precisa fazer uma oração de ameaça para o Senhor. Dizer: Deus, vem aqui, ó. Se eu passar vergonha, o Senhor que vai passar vergonha. O Senhor quer passar vergonha? O Senhor quer passar vergonha? Fala para mim, o Senhor quer passar vergonha? O Senhor não quer, né? Então dá um jeito e resolve isso. Então eram 2 dias de ameaças. Eu disse: Deus, vamos conversar. O Senhor prometeu que ia fluir. Então por que está doendo tanto? O Senhor disse: porque você é uma brasileira tentando pastorear angolanos. Porque você ama mais o Brasil do que Angola. Porque você nesses 12 anos aprendeu a se apaixonar por um outro povo que não é o teu. Você pode amar outro povo, não tem problema. Só que eu não posso te ajudar a governar num povo que você não ama. Você não pode pastorear um povo que você não ama. Você não pode profetizar sobre um povo que você não ama. Você não pode governar todo dia com o pensamento e o sentimento de: ai, será que eu devia voltar? Será que eu devia voltar? Será que eu devia mudar? Será que deu? Será que não? A luz foi embora? Ah, se fosse no Brasil, a luz não iria. A comida veio errado no restaurante. Se fosse no Brasil, os garçons anotariam. Não tem semáforo no trânsito. Nossa, se fosse aquela rua de Curitiba, ai, estaria tudo maravilhoso. Aí estaria aceso, depois vermelho, depois amarelo, tudo certinho. Até que Deus disse assim: é por isso que está difícil. Aí eu disse: Deus, e como se resolve isso? E o Senhor disse: claro, me peça amor pelo teu povo. Volte a ser uma angolana, volte a ser uma africana, volte a se apaixonar, volte a ter orgulho de quem você é nesse contexto em que você está. Volte a se alegrar, volte a desfrutar. E eu só disse que eu disse: Deus, me batiza com um amor que possa fazer com que eu me apaixone tanto pelo meu povo, mas tanto que eu vou acordar com o desejo de colocar todo mundo nas costas. E eu lembro que quando eu ia para o Brasil, eu falava: nossa, que bom que eu estou aqui, meu Deus. Me dá um pão de queijo, me dá um suco, me dá um não sei o que. Ai, Jesus, me dá um macarrão com camarão. Aproveitava para comer, para perder tudo aquilo que não tem lá. Mas depois desse tempo que eu tive com o Senhor lutando comigo, eu lutando com o Senhor, eu voltei para o Brasil. Eu só sei que quando eu coloquei o meu pé direito no Brasil, eu fiquei com uma saudade de casa. Eu disse: Deus, que trem é esse? O que é isso? E eu não fiquei mais desesperada, pedindo aquilo e fazendo isso. Não, eu só sei que eu disse: o que tem? E me deram um cardápio, e eu escolhi. Eu comecei a perceber que eu estava equilibrada, tranquila. E me trouxeram a comida, e eu provava. E gente, no Outback, né? Eu comi uma coisa maravilhosa. Aquela costela com aquele arroz assim, ai, Jesus amado, com aquelas sementinhas assim. Aquele negócio, aquela costela que você tenta mastigar já foi, porque você não precisa ter esse trabalho de engolir nada, de mastigar. Você só sabe, você só fica ali e tudo acontece por si. Eu só sei que eu estava comendo aquilo e eu disse: Deus, o que está acontecendo? O sabor mudou, alguma coisa mudou. Deus disse: não é alguma coisa que mudou, é você quem mudou. É você quem eu mudei. Lembra da oração que você fez? Você está com saudade do pirão agora. Você está com saudade da muamba. Muamba é um prato típico do meu país. Depois a gente conversa sobre isso. Você está com vontade de comer as coisas da tua nação. Porque eu te dei paixão pelo teu povo outra vez. Eu te dei amor. Agora sim vai fluir. E eu sei que quando eu desci do avião, ai meu Deus, não tem aqueles filmes que você chega assim e dá vontade de abraçar aqui, e dá vontade de abraçar esse, e de rir com esse, e de virar, e de não sei o que. Eu só sei que eu desci do avião com vontade de colocar todo mundo nas costas. E então começou a fluir, e tinham nos dado apenas uns 6 meses de igreja, e come on, e de repente foi 1 ano de igreja, e todas aquelas pessoas que disseram no primeiro mês de igreja: pastores, nós vamos com vocês, pastores, nós estamos aqui para tudo. Afinal só queriam títulos, afinal só queriam outras coisas, afinal só queriam a parte deles do bolo, e começaram a ir embora um por um, e aí Deus, mas como assim, está indo embora? E o Senhor dizendo: não se preocupe
com a órfã que vai, foca na Ruth que fica, porque não se preocupe com quem levanta na mesa, olhe para quem está vindo sentar na mesa, porque quando levanta uma órfã, Deus manda 4 Ruths, 5 Ruths, 7 Ruths. Pare de querer desenterrar coisa que Deus já matou. No começo havia culto que era só meu marido e eu, e estava tudo bem. O nosso sonho sempre foi sermos os maiores dizimistas da igreja. Então nós tínhamos um mercado, e com esse mercado nós pagávamos as contas da igreja, fazíamos isso, fazíamos aquilo. Nós tínhamos vergonha de falar de dinheiro no altar. E eu estou a te contar isso antes de entrar na administração, porque é necessário, por causa do contexto em que vocês estão, de celebração de aniversário de igreja, para que você possa entender o contexto do que o Senhor está fazendo. E de repente eu me lembro de um dia que nós estávamos no mercado, e mercado é uma coisa desafiadora, porque nós tínhamos que estar lá, tem que verificar o produto, tem que verificar isso, tem que verificar não sei o que, tem que fazer não sei o que, um monte de coisa. E lembro que tinha uma pessoa endemoniada na igreja, da igreja até a nossa loja, eram aproximadamente uns 8 minutos. A pessoa quase morreu por causa da possessão, que foi terrível, foi ferrenha. Então no processo de sair do mercado até a igreja, nós quase perdemos aquela vida. E então Deus disse: não é para isso que eu vos trouxe aqui. Eu prometi que eu ia suprir, eu prometi que eu ia fazer, eu prometi que eu não ia deixar. E nós então tiramos um jejum de 40 dias. E o Senhor disse assim: vocês sabem o que vocês precisam fazer. Fechamos o mercado. E então Deus, quem vai pagar as contas da igreja? A gente tem vergonha de falar de dinheiro na igreja? A gente está recebendo também um povo que está ferido, que foi ferido porque dizimaram, ofertaram para pastores que roubaram deles. Deus, cada centavo. Gente, eu tenho um medo do dinheiro da igreja. Sabe quando fala o dinheiro das almas? Eu literalmente imagino as almas vindo assim no altar, trazendo oferta. Então imagine comprar um brinco com o dinheiro das almas. Deus me livre. Já pensou você acordando e a alma vindo buscar o brinco que você comprou com o dinheiro da oferta? Misericórdia. Eu tenho um temor do dinheiro da igreja. O meu marido tem um temor. Deus me livre. E a gente então tentando preservar os feridos, e ao mesmo tempo também tentando entender como serão pagas as contas da igreja. Aí o meu marido, ele é um fleumático esquisito, que é daquele fleumático que quando abre a boca você se arrepende. Ele pegou, disse assim: igreja, temos uma assembleia extraordinária agora. Senta todo mundo aqui. Fizemos um jejum de 40 dias. Nós não vamos mais alimentar a cultura de infidelidade, porque o Senhor nos chamou a atenção. Todas as vezes que nós pagávamos as contas, nós estávamos fomentando a cultura de infidelidade para o povo. E outra coisa que Deus disse: até quando vocês vão ajudar os feridos a lamberem as suas feridas? Eles foram feridos pelos outros, mas a história deles com vocês e com o que vocês estão construindo não é definida pelos golpes que eles sofreram, mas por aquilo que eu estou fazendo agora. Como vocês me chamam de Jeová Rafá, se vocês não desfrutam da cura que eu tenho disponível? Então nós dissemos: igreja, fechou o mercado, acabou, não vamos mais pagar as contas. Cada um tem que participar com fidelidade. Sabe por quê, queridos? Ministério não se faz com talento. Ministério se faz com lealdade. Talento, lá fora tem os profissionais, mas lealdade, só quem tem o fogo queimando no altar. Só quem tem o fogo queimando no altar. Só quem tem, só quem entende tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Ei, rebacheca, torrebrama, namanamasseia, arabacheca, terrebossa. Foi Ele quem me deu, então eu partilho com Ele. Abra a tua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Leia comigo a partir do versículo 11. Lá atrás, depois na loja, terá o livro Como Ser uma Mulher Destemida, que é o meu 5º livro. O guia de instrução para ensinar mulheres a serem ousadas. Eu não nasci assim, eu me tornei assim, porque eu fui batizada com coragem no Senhor.
Efésios capítulo 2, versículo 20, versículo 11, diz assim o texto bíblico. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Deus é tão bonito que quando nós começamos a compreender o que é a missão da igreja e a missão de cada membro do corpo, vem um fluir no meio do povo. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, continue a falar conosco através dessa palavra. Como é bom te ouvir. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve, irmão, segura só um pouquinho, príncipe, por favor. Daqui a pouquinho já voltamos na hora da oração. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja em Éfeso, ele fala sobre a condição dos gentios e ao mesmo tempo apresenta a condição dos judeus, mas ele traz uma contextualização para a época, para a realidade, mostrando que uma vez libertos, uma vez salvos, uma vez achegados à mesa do Cordeiro, então eles não precisam mais se sentir indignos e têm a liberdade de desfrutar de todas as bênçãos disponíveis, entendendo a sua missão, entendendo o seu propósito e cada um compreendendo o seu papel no corpo. Então Paulo, ele escreve e ele ainda diz no versículo 11: lembrem-se de que antes vocês eram gentios. A colocação a gentios aqui são aqueles que não eram da família judaica, não eram dessa família escolhida, da família com herança, que teria esse grupo com sangue azul, esse grupo com brasão, esse grupo com sobrenome forte. Mas Cristo Jesus, ele é colocado aqui como aquele que foi circuncidado de maneira geral, para que todo mundo entendesse que em Cristo eu sou incluso na família com brasão, em Cristo eu sou incluso na família com sobrenome, em Cristo eu tenho um lugar na mesa. E naquele tempo, Jesus, ele não só se apresenta aqui, e hoje para nós também, ele não é só o cutelo, a ovelha, o cordeiro imaculado, entregue por nós, mas ele é também aquele que se torna ponte entre nós e o Pai, aquele que nos religa ao Pai, a comunhão, a esse lugar da restauração da amizade entre nós e Deus. Aleluia. Restauração da amizade entre nós e Deus.
Não podemos apenas ser parte da igreja. Nós precisamos ser amigos de Deus. Porque quando nós formos amigos de Deus, pode chegar tempestade, pode chegar problema, pode chegar dificuldade. Nós não desistiremos. Porque não nos movemos pelas circunstâncias, mas porque somos amigos de Deus. Agora, diz o versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. Não tem como não desfrutar da Shalom quando você está já a aceitar essa convicção, tem essa convicção, está a aceitar a posição de que você foi aproximado à mesa e que você tem um lugar. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se os teus olhos estiverem tão voltados para a terra, as coisas da terra vão te tirar essa paz conquistada por Cristo Jesus. Você já terá um lugar na mesa, mas agirá como se não tivesse. Você já terá um prato na mesa, mas agirá como se não tivesse o prato. Você já terá um nome escrito na lista dos escolhidos, dos chamados, dos amados, mas você agirá como se não tivesse. Então as tuas orações serão de mendigo. Então as tuas profecias serão de uma pessoa desesperada. Você não vai profetizar porque crê convictamente de que Deus pode fazer, mas porque você está com medo de que o diabo vai atrapalhar Deus. Então o que é que você vai fazer? As tuas profecias, as tuas orações, as manifestações que você terá diante do Senhor serão de alguém que está com medo de que vai dar errado. Não ore com medo de que vai dar errado. Você tem que orar com a convicção de que Deus já deu certo. Você tem que orar. E quando eu digo deu certo, não é que acontecerá como você espera, mas que acontecerá como Deus já determinou. Então a vontade de Deus é a melhor. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele conquistou para nós. Então virão as circunstâncias, virão os problemas, virão. Nós teremos a paz conquistada pelo sangue de Jesus na cruz. Tenha paz. Não, se você vai aplaudir, aplauda Jesus mesmo bem, com honra. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. A nossa paz não está numa circunstância. A nossa paz está numa pessoa, Jesus. Porque que muitas vezes nós sendo... Que a nossa paz depende de uma porta aberta. Que a nossa paz depende de uma conta abastecida. Que a nossa paz depende de quando você está no culto e de repente está sentindo que o teu corpo está arrepiado. Que a nossa paz depende quando você tem os amigos que te entendem, que está tudo maravilhoso, fluindo. E ainda mais agora que nós estamos cantando, né? Na definição da Shalom. Nada quebrado, nada faltando, tudo fora, nada fora do lugar. Só que em Cristo Jesus, vamos ser sinceros, às vezes está faltando tudo, você ainda tem que ter paz. Às vezes está tudo quebrado, você ainda tem que ter paz. Às vezes está tudo fora do lugar, você ainda precisa ter paz. Aleluia. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Queridos, uma coisa muito interessante. A missão de Deus, a Missio Dei em Cristo Jesus, ela é traduzida na vinda de Cristo até nós para nos salvar, nos libertar, nos levantar, nos curar, nos tratar e nos aproximar a Ele, nos fazer filhos outra vez, não mais indignos, não mais estrangeiros, não mais gentios, não mais distantes, mas agora parte
Ok? E em João 15:15 ele vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. João 15:16. E no 15 ele vai dizer: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. E o que é que está acontecendo aqui? O que é que nós precisamos entender? A amizade com Jesus está se perdendo. E quando a amizade com Jesus se perde, a gente se perde do nosso propósito. A gente se perde da nossa missão. A gente se perde da noção do que é igreja. Hoje em dia, estão todos os dias surgindo igrejas. O que é que eu tenho dito para Deus? Nós precisamos voltar a ter reuniões assim de 3, cantando com um violão, com uma palavra, orando, adorando, sem necessariamente depois terminar com um CNPJ. Às vezes o que Deus precisa não é mais igrejas abertas. São pessoas que possam sustentar a igreja que já abriu. O problema é que hoje cada um quer uma igreja para si. Eu não gostei desse pastor, vou procurar outro. Não. Não é que você não gostou. Eu gosto mais do pastor que eu sigo na internet. Vocês não têm noção de como nós estamos vivendo hoje, a igreja, uma crise de pastoreio. Porque ele ouve uma coisa na igreja, quando ele volta para casa, ouve outra coisa no Instagram, ouve outra coisa no Facebook, ouve outra coisa no YouTube. Porque ele gosta mais do pastor do YouTube do que o pastor com quem ele está todos os dias. É porque o pastor do YouTube não conhece os defeitos da pessoa. Não conhece os carrapichos que a pessoa tem. Não conhece as dificuldades que a pessoa dá. E às vezes dentro da igreja, a pessoa mais ajudada é a pessoa mais ingrata. A pessoa mais visitada é a pessoa mais ingrata. A pessoa mais amada é a pessoa que nunca ajuda com nada. Eu não sei aqui não. Eu não sei aqui não. Mas lá onde nós estamos, no continente africano, tem gente maravilhosa, tem. Tem aquele tipo de cristão que você fala: meu Deus, que ajustado ele é. Não reclama, não murmura, está sempre posicionado, aprendendo, ensinando, partilhando, sempre à disposição. Me lembro de uma vez que eu fui numa igreja, meu Deus do céu, tinha uma irmã, ela tinha gêmeos. E eu cheguei para ministrar, ela sentou-se, começou a amamentar os filhos dela. E amamenta um, e amamenta outro. Imagina, mamavam também, que mamavam, que comiam, né? Ela não parava, 40 minutos de pregação, 50 minutos eles só mamando. E ela só trocando. Mas e terminava de mamar e cruzava a perna. E ia assim com um batom no lábio. Eu não cheguei muito perto, mas parece que o cabelo dela não tinha ponta dupla. Unha feita. Mulheres, pelo amor de Deus, tem destemidas aqui? Pelo amor de Deus. Lá em Angola nós gritamos: destemidas. As mulheres respondem: fortes, unidas e corajosas. Vamos fazer? Destemidas. Aleluia. E dos leões também é assim, ó. A gente grita leões, eles respondem força, sabedoria e atitude. Vamos fazer? Leões. Força, sabedoria e atitude. Essa igreja tá. Aleluia. Gente, a irmã cruza a perna e faz. Eu disse: nossa, como ela, né? Deus seja louvado. Não, ela não tinha só 2, gente, ela tinha 3. Eram trigêmeos. Eu disse 2, são trigêmeos. Porque enquanto eu ministrava, tinha um dilema na minha cabeça. Como é que Deus fez as contas? Ele nos deu 2 peitos para amamentar 3 crianças. Ele não... É interessante, Deus tem senso de humor. Mas, gente, ela caprichava com tudo. E terminou o culto. E aí fomos no momento do lanche. E de repente eu provando uma torta maravilhosa. E eu comendo. E de repente quem está vindo? Ela, eu observando. E ela cumprimenta um. E cumprimenta outro. E tem não sei o que. E tudo mais. Toda sorridente, alegre, maravilhosa. E de repente eu pergunto: irmãs, que torta maravilhosa. E de repente a irmã fala: é a mãe dos trigêmeos que fez. Eu disse: o quê? Esse tipo de crente é maravilhoso. Todo pastor gostaria de ter crente que nem essa irmã. Tem 3 bebês, amamenta 3 crianças, vem no culto, não falta, está à frente sentadinha, cruza o pé, amamenta, ainda traz uma torta para ajudar no café das mulheres. Para de dar desculpas. Para construir uma noiva ajustada, a gente precisa de lealdade. A gente precisa de compromisso. A gente precisa de gente que possa entender que dá trabalho, dá. Não está fácil, gente, fazer igreja hoje. Dá muito trabalho. E às vezes os que ajudam são sempre os mesmos. Tem assim dentro da igreja um povo que tem uma unção do retardamento que é impressionante.
O pastor está, irmãos, vamos fazer uma contribuição. Eles aqui, ó. Irmãos, vamos fazer um negócio na rua. Irmãos, precisamos de um negócio para ajudar. E entra na igreja e ainda ri com a gente. E marca, e quer conversar. E que não sei o que, e que não sei o que. E um monte de coisinha. Assim, pela nossa carne. Porque essas coisas o pastor Danilo e a pastor Sibeli não podem falar, mas eu posso falar, tá? Agora você entendeu porque que eles me trouxeram aqui, né? Você achou que... Tem coisa que só pastor de igreja entende. Certo? Tem coisa que só pastor de igreja entende. Sinceramente, dá vontade às vezes de falar assim: ô irmão, ora por você mesmo. Resolve os teus problemas. E não me chama de pastor não. Porque eu até posso ser seu pastor, mas você não é minha ovelha não. Porque tem gente que quer ter um pastor e uma pastora, mas não se comporta como ovelha. Gente, nós estamos celebrando 3 anos. Jesus está dizendo aqui, ó. E ambos, um só corpo. Uma igreja unida avança. O que Deus está fazendo com a Lagoinha é brutal. Não é brincadeira. Eu estava em São Paulo ministrado na Alphaville com a pastora Kézia, o pastor Fernandes. Gente, é impressionante. Desde a manhã, pastor Danilo, 12 mil pessoas no culto. Eu falei, eu quero essa unção. Porque o povo reclama. Tá chovendo, tá sol, é muito, é pouco, é muito alto, é muito baixo. Eu vou morrer, eu vou desistir. O que Deus está fazendo com essa igreja não é comum. Não é comum, desde a manhã 12 mil pessoas sentadas ouvindo a palavra de Deus, apaixonados por Jesus. O que Deus está fazendo com o vosso povo é especial. O que Deus está fazendo com o vosso povo, com a vossa igreja, com a vossa casa é especial. Não desperdiça isso, aproveita, não seja figurante, seja protagonista. Não vê a coisa acontecer de longe, você tem que ser parte. Todo dia você tem que se perguntar: o que é que eu estou construindo nessa história do avivamento, meu Deus? E aí eu estava conversando com meu esposo enquanto nos preparávamos no hotel. Meu bem, que interessante, né? E aí você já pensa naqueles gato pingado que às vezes tem no teu culto. Quando fala, e aí tal, já pensa naquele outro grupo que reclama. Você fala assim, como é que eles fizeram para ter 12 mil pessoas no culto às 9 horas da manhã? Porque o povo quer dormir. A gente não tem opção. Tem que estar lá. Tem que estar lá. 6 horas tem que estar lá. E ó, eu posso falar? Tem gente aqui que nesses 3 anos só entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Para você eu não estou te dando parabéns não. Eu estou te falando assim, acorda para a vida. Se converta. Porque um dia você vai encontrar sua cadeira interditada. Você está ocupando uma cadeira que essa igreja está precisando. Você não pode construir uma igreja entrando e saindo, gente. Você tem que fazer alguma coisa. Você não é um vaso de decoração, você é um vaso de serviço. A gente precisa, para construir uma igreja, não dá para entrar e sair, entrar e sair. O que você faz na igreja? Então, vai tomar vergonha na sua cara, pelo amor de Deus. Ajuda com oração, ajuda com dinheiro, ajuda com trabalho, ajuda com uma torta, ajuda com alguma coisa para missões, ajuda com faz alguma coisa. Pastor, eu já estou fazendo, continua, não para. Porque se você continuar, aí virão mais 3 anos, mais 6 anos, mais 9 anos, mais 15 anos, mais 14 anos, mais 13 anos. Oh meu Deus! Não fica o povo que só procura. Ai, ali está bombando. Eu estou assim sentindo que eu vou encerrar esse ciclo, porque Deus está encerrando esse ciclo. Me irrita essa conversa. Essa conversa me irrita. Pastora, eu vim conversar aqui, eu e a minha família, porque a gente tem sentindo que vai se cumprir uma promessa que a gente até recebeu.
Uma estrela que não brilha perto nunca brilhará longe. Uma estrela que não brilha perto nunca brilhará longe. Nunca brilhará longe. Se você for útil aqui, você pode ser útil na Ásia, na América, na Europa, na África, onde for. Se você for inútil aqui, você vai ser inútil na Ásia, na América, na África, onde for. Como é que nesses 3 anos você construiu? Gente, qual é a missão de Cristo? Ele nos redimiu. E Jesus foi até o fim. Jesus tem que ser para nós o nosso modelo. Jesus não desistiu, gente. E às vezes não tem aquele povo que, aqui eu gosto, então eu sou assim meio tranquilo, gosto mais de ficar no meu canto. Eu também queria ficar no meu canto. Mas se eu ficasse no meu canto, nem estaria aqui ministrando palavra. Não dá para ficar no teu canto. Isso é que nem a máfia. Você entra, só sai quando você morre. Você sabe demais. Você sabe demais. Você sabe demais. Não vai trocar de igreja, não vai ficar parado. Você vai trabalhar, vai proteger os valores da tribo. Você vai lutar, vai fazer a igreja avançar. Você não pode sair. Você vai ajudar. Para de ser a pessoa que só fica assim. Ai, pastora, é que eu não ajudei porque não me chamaram. Você também não se ofereceu. Tem gente que gosta quando o pastor fala, fulano, você pode ajudar? Parece que se sente mais importante. Só tem uma pessoa que é importante, é Jesus. Foi Ele que morreu pela noiva. Todo mundo aqui é igual. Se você tem Ferrari, se você não tem Ferrari, se você usa Louboutin, ou se você usa qualquer outro tênis, não interessa. Jesus é aquele que morreu na cruz pela noiva. O importante é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Para de passar vergonha, menos. Eu da vez passada ajudei muito e não citaram o meu nome. Esses negócios machucam, sabe? Nossa, é sério que machuca? Conversa com o teu pastor e a tua pastora para tu saber quantos hematomas eles têm de segunda a domingo. Quantas vezes subiram aqui em cima com hematomas. E no ministério, nesses 3 anos, eu entendo, pergunta para eles como ele dá com a traição. Aquela pessoa que você recebeu na droga, no álcool, na mentira, na prostituição, na pornografia, no roubo, sei lá, qualquer outra coisa. E de repente você trata, você lapida, você crê, você não sei o quê. Aí de repente fala assim, estou sentindo de abrir o meu movimento. Uma coisa mais atualizada assim, sabe? Com umas luzes. Ai, Jesus. Nessa igreja não me dá uma oportunidade. Sabe, eu queria mesmo assim testemunhar no meu, sabe, no púlpito, com o microfone. Você vai testemunhar o quê? Fala pra mim. O que você vai falar? Você não lê Bíblia, vai testemunhar o quê? Você não ora, não jejua, vai testemunhar o quê? Quando o culto termina, você já está desesperado para ir embora, não cumprimentar as pessoas, vai testemunhar o quê? Você se irrita quando falam muito contigo, quando estão te chamando para fazer as coisas, você vai testemunhar o quê? Você ainda não aprendeu inglês, é que é muito difícil, vai testemunhar o quê? Tem um monte de americano precisando, gente. Eu estou feliz de pregar aqui nos Estados Unidos, mas eu estou pregando numa igreja brasileira dentro dos Estados Unidos. Eu ainda não estou pregando nos Estados Unidos, porque pregar nos Estados Unidos é numa igreja americana. Estou falando português por quê? Porque eu estou pregando numa igreja portuguesa, uma igreja brasileira dentro dos Estados Unidos. Cadê os gringos, gente? Cadê os gringos? Vocês são uma igreja missionária. É para ser assim, ó, daqui a 6 anos, eu profetizo que essa ala toda aqui será só de gringo. Só de gringo, só de gringo, só de gringo. Com fone no ouvido, assim, ouvindo a tradução. E dizendo, oh yes, come on, yes, hime. Ah, come on, preach, Pastor Ruth. Você nem cumprimenta eles quando entra no mercado. Vai testemunhar o quê? Fala para mim. A gente se procura nossa tribuzinha dos brasileiros.
localiza uma churrascaria brasileira, localiza a Visano, localiza o mercadinho, onde tem tudo. O que você não tem aqui, você pede para sua mãe ou para sua sogra trazer na mala. Aleluia. E fizemos o quê? Um grupinho de brasileiro dentro da América. Holy, holy, holy. Três anos de igreja, o Senhor está dizendo, alarga a tenda. Não tenham medo de falar inglês, gente. Estou falando para você. Passa vergonha, mas fala. Vai errar uma vez, vai errar duas. Na terceira, você está com a ajuda do Espírito Santo, acertando uma, acertando duas, acertando três. Vai com tudo. Não terminou o ensino médio no Brasil? Termina o ensino médio aqui nos Estados Unidos. Os medos que você tinha no Brasil têm que ser superados aqui nos Estados Unidos. Quando você voltar para o Brasil, gente, tem que ser assim. A pessoa também sabe olhar assim e falar assim, ó, a minha tia que mora nos Estados Unidos. Aí você chega, meu tio que mora nos Estados Unidos. Porque assim, o povo que mora nos Estados Unidos é a nata, não é? É o povo. Quando a gente fala assim, a gente tem um tio que mora nos Estados Unidos. Se está no buraco ou não, é nos Estados Unidos. É melhor no buraco dos Estados Unidos do que no buraco. Gente, eu estou aqui, eu estou com saudade da minha família. Muita saudade. E chorando. Mas estou chorando aonde? É diferente, gente. De quem tá, é diferente ou não é diferente? Mulheres, vamos sofrer, mas vamos sofrer em Paris, não é melhor? Deus está te dizendo assim, eu quero te levar para um lugar em que você ainda terá dores, mas você irá compreender. Eu até vou sofrer aqui, mas eu vou sofrer no centro da vontade de Deus. Eu até terei dificuldade, mas eu escolho no centro da vontade de Deus. E eu vou ajudar a minha comunidade. Seja uma pessoa com um patriotismo eclesiástico. Eu amo a minha igreja. Eu sou grato pela vida dos meus pastores. Eu abençoo os meus... Eu tenho palavra, sim. Eu sou alimentado, sim. Eu sirvo no ministério. Eu ajudo a minha igreja a crescer. Eu sou útil. Na minha igreja precisam de mim. Não posso andar à toa. Na minha igreja precisam. E gente, nós estamos dentro desse contexto onde, meu Deus, o Espírito Santo não tem respeito. A gente está diante, está me lembrando tanta coisa aqui de igreja. Posso falar tudo? A gente está diante desse contexto onde tem um monte de estrelinha querendo vir nas nossas igrejas, não é? Pastor Danilo e pastora Cibele, não tragam qualquer pessoa nesse altar. Sabe por quê? A gente demora 3 anos para pregar uma mensagem, para ajudar o povo, para não sei o quê. Um famosinho, uma famosinha que soube aqui, em 40 minutos, traga um trabalho de 3 anos. As ovelhas ficam tudo atrapalhado, fica tudo Estou confuso. Então, começa a ter confirmação do cão que não sabe de onde está vindo. Por causa daqueles 50 minutos aí que estragam todo um trabalho. Não é fácil, gente. Então não vamos nos emocionar à toa. Mesmo quando vamos trazer alguém para a igreja, temos que entender qual é a teologia dessa pessoa. Porque a teologia hoje em dia está deturpada. Cada um tem a sua verdade. Não tem, não. Para nós tem uma única verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. A nossa verdade não é a verdade do estragar, não é a verdade do internet, não é a verdade do TikTok, dessas coisinhas, não. A nossa verdade é a verdade da palavra de Deus. Chegou, aí, faça isso de novo, que na próxima vez chegou um famosinho. Você já pegou um envelope. Eu estou sentindo, sabe, de abençoar esse pregador, esse profeta. Deus usou ele muito forte em revelação. Nunca levou sua pastora para fazer uma unha. Nunca levou seu pastor para cortar um cabelo. Aí quando vem um famosinho todo emocionado, eu estou sentindo de lavar o pé desse irmão, sabe, essa irmã, porque ela veio da África e muita poeira. Quando eu olhei para ela, eu vi a poeira da terra vermelha. Olha bem para mim, ó. Se emociona para uma coisa que vai te acontecer. Eu sinto assim, sinto. Não. A motivação que te leva a fazer as coisas tem que ser a motivação cristã. Por causa de Jesus. Você já lavou o pé do seu pastor? E gente, não é de idolatria, não.
é de uma questão de honra, porque a gente também está diante de uma geração em que idolatria está sendo confundido com bajulação e com honra. Não é tudo a mesma coisa. O idólatra, ele não sabe o que adora. Ele quer adorar alguma coisa que ele quer que agrada a ele. O bajulador, ele quer alguma coisa de volta e ele quer garantir um lugar. O que honra, ele é grato e ele reconhece que por causa de Cristo, Deus usou aquela pessoa para gerar algo na sua vida. Então nós temos que resgatar a cultura da honra. Vocês já viram a quantidade de pastores se matando? Tirando a vida, todo dia tem um. Às vezes só porque você não viu, não significa que não tem um pastor que se matou, uma pastora que se matou. Gente, as pastoras, o nível... Eu tenho uma escola de mulheres. Há 10 anos eu fundei a Academia da Mulher. E nós treinamos mulheres, ajudamos mulheres, acompanhamos mulheres. E ela está em 46 países agora. Na modalidade online e em 3 nações na modalidade presencial. Há 2 meses atrás o Senhor nos deu uma turma em Louisiana. E todos os dias Deus faz isso. A quantidade de pastoras deprimidas é muito grande. Por quê? Gente, e pastores e líderes, eu quero liberar isso sobre a vossa vida. A noiva é do noivo. A noiva é de Jesus. Nós não morreremos pela igreja, nós somos apenas servos. A gente ajuda, a gente participa. Não leva tudo para o lado pessoal. Não morra por causa da igreja, não fica doente, sucumbindo. E tem aquele dia, se você está bem, nossa, o pastor está top, hein? Se você está caindo, gente, o que está acontecendo com a pastora? Ao invés de chegar às vezes e falar assim, pastor, precisa de alguma coisa? Gente, aprenda a cultura da ajuda. De se doar, se entregar. Eu quero caminhar para o final dessa ministração te lembrando. A missão de Cristo foi resgatar a igreja, a noiva. A missão da igreja agora está lá no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular é a que sustenta uma construção. A igreja é do noivo, a igreja é de Cristo Jesus. Nós somos o quê? Participantes. Então, qual é a missão de cada um na igreja? Como é que eu tenho participado? No fortalecimento do fundamento. E ao mesmo tempo, como é que eu tenho trabalhado para que o fundamento permaneça inabalável? Não deixem saqueadores entrarem aqui. Aleluia. Não deixem saqueadores entrarem aqui. Não deixem saqueadores entrarem aqui. Cada um tem que lutar. Lutar em oração, lutar em adoração, lutar em palavra. Gente, o grupo de louvor está aqui dizendo assim, levanta a tua mão. Levanta mesmo. A pessoa que está aqui cantando está se matando, dizendo, aplauda Jesus, aplauda mesmo. Não entre na igreja com cara fechada, bravo, chateado. Não faz isso. Entra com alegria, é um lugar de cura. É um lugar onde você tem esperança, tem alegria, vai ficar tudo bem. No momento que falar, saúda 3 pessoas. Não saúda só uma. Não saúda só a pessoa que já veio com você de casa. Qual é a graça que tem em cumprimentar a pessoa que veio de casa com você? Sai do teu lugar, cumprimenta um aqui, cumprimenta ali. Às vezes só aquele abraço é tudo que aquela pessoa orou para receber da parte de Deus. E vocês são um povo do abraço, gente, não se esqueçam disso. As pessoas quando me abraçam, falam, pastora, quando você me abraçou, eu senti algo diferente. Eu aprendi a abraçar no Brasil. Eu aprendi a abraçar com vocês. E a cultura americana, ela é muito mais assim, né? Um pouquinho mais fria. Cada um no seu canto e tudo mais. É a cultura deles. Você não é americano aqui daqui. Você é americano da América do Sul, onde está o Brasil. Você é brasileiro. Você é brasileiro. Você é simpático. Você é maravilhoso. Você ama uma feijoada no domingo à tarde, um churrasco. Você pega um pandeiro, uma Coca-Cola e 2 linguiças. Tem festa na tua casa. Você é do Guaraná. Você é a pessoa do chimarrão. Você é um povo. O povo do Rio Grande do Sul já está aí, ó, celebrando que são. Não esqueça das coisas que Deus não errou quando te fez brasileiro. Tudo em você será usado para fortalecer a igreja. Não venha sozinho para a igreja, não venha sozinha para a igreja. Quando o pastor fala, vamos convidar, convida mesmo. Quando a pastora fala, vamos convidar, convida mesmo. Gente, não se acostume a vir sozinho na igreja. E vamos parar com esse negócio de às vezes, sabe essa quantidade e assim hoje está saturado desses eventos. As chaves para você ser potencializado.
As chaves para o desenvolvimento pessoal. A chave, não dá para fazer desenvolvimento pessoal para uma pessoa que não se converteu. A pessoa que não se converteu, ela não vai se desenvolver, ela vai se matar, porque aquele desenvolvimento vai tornar orgulho. E ela vai começar a destruir as pessoas. Mas onde tem conversão e tem Jesus como fundamento inabalável, dá para trabalhar desenvolvimento pessoal. Porque a pessoa vai maximizar e ajudar os outros. Não se acostume a vir na igreja sozinho. E pare de ouvir esses negócios de potencializar, que todo dia é assim. Como descobrir o seu chamado? Como descobrir o seu chamado? Tem pessoas morrendo na tua esquerda, você ainda quer saber qual é o seu chamado? Tem uma cadeira vazia na tua direita, você ainda quer descobrir qual é o seu chamado? A quantidade de divórcios, a quantidade de gente se matando, de gente vivendo à base de remédios, a quantidade de gente desistindo, a quantidade de pessoas parando de acreditar que Jesus vai voltar. Você ainda está perguntando qual é o seu chamado? Jesus está dizendo assim: me ajuda a fortalecer o fundamento. Jesus está dizendo: não vai sozinho. Jesus está dizendo: não fique calado. Gente, na hora que o pastor está falando assim, ó, vamos orar, gente, ora mesmo. Abre a tua boca, profetiza mesmo, declara mesmo. Precisamos resgatar esse temor, voltar a se lembrar. Igreja não é um salão, não. É um lugar onde todos os dias cada um segura e fala assim: eu seguro o fundamento, seguro o fundamento, sustento o fundamento. Os pastores sustentando o fundamento em Cristo Jesus. A igreja sustentando os pastores e os líderes sustentando a igreja. E a gente forma uma barricada. Aqui não entra Satanás, aqui você não passa Satanás. E todos os dias. Então uma igreja faz o quê? Cresce. E eu quero terminar com um versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Uma igreja que entende isso não tem como não crescer. Uma igreja que entende quem é o fundamento e qual é a missão de cada membro no corpo, não tem como não crescer. A igreja vai crescer, porque o fundamento está sustentando. E tem coisas que são sobrenaturais. Deus vai fazer acontecer. A mensagem atualizada, que ainda precisa ser pregada hoje, apesar das luzes, apesar dos métodos, apesar disso e daquilo, das modinhas. Gente, vamos voltar a nos lembrar. A mensagem central ainda é: Jesus Cristo salva, batiza, Ele cura, liberta, Ele voltará, Ele para que possamos quebrar essa cultura que vem se desenvolvendo dentro da igreja, do povo que entra só para pedir. Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Hoje Deus está dizendo assim: o que que você tem para me dar? Chegar no altar e falar: Senhor, eu vim te entregar. Não vim atrás de bênção. Às vezes nós viremos atrás de bênção, mas a vida com Cristo não é só isso, gente. Precisamos conhecer a revelação perfeita de quem Ele é. Porque quando você conhece Ele, Ele te supre, Ele te alimenta, Ele te sustenta. A gente não vem aqui em Jesus por causa de tudo que Ele vai nos dar, porque Ele vai restaurar o casamento, porque Ele vai abrir porta, porque Ele vai te dar um green card. A gente vem aqui porque Ele é o nosso Deus, o nosso fundamento, o maior amor da nossa vida, sabe? E aí, eu quero dizer algo muito interessante para você. Isso, yes. Yeah. A missão da igreja você já sabe. A missão de cada membro da igreja você já sabe. Missão do pastor não é apagar os incêndios do povo da igreja. Se o pastor te visitar, você está feliz, está alegre, está maravilhoso. Se o pastor não te visitar, você está bravo. Se você está feliz com os pastores, você dizima. Se você está chateado, não dizima mais. Você está dizimando por causa do pastor ou por causa de Cristo? Se o pastor citar o teu nome, você está feliz. Se o pastor não citar o teu nome, você fica bravo. É por causa de Cristo ou por causa de você? É por causa do pastor? É que o pastor nunca nem me mandou uma mensagem perguntando como eu estou. Quando você mandou uma mensagem para ele perguntando como ele está? A pastora nunca veio me visitar, sabe? Eu. Quando você visitou ela?
Ah, é porque o meu líder de grupo, não sei como é que funciona aqui, o meu líder de célula, disso, daquilo, nunca fez. Quando você fez? É que também nunca me agradeceram. Quantas vezes você agradeceu? Para de jogar para os outros, chama para você. Saia daqui com a responsabilidade de pensar, nesses 3 anos eu construí o quê? Construí como? Muito mais do que uma palavra que vai te fazer arrepiar, uma palavra com frases de impacto. Essa missão, ela está sendo servida para você hoje. Eu não sei se essa igreja já lavou os pés do seu pastor, mas nessa manhã eu gostaria de convidar um líder, uma líder, alguns líderes, para poderem lavar os pés dos seus pastores. Porque eu sei que todo dia eles lavam os pés dessa igreja. E mais uma vez repito, não é idolatria, não é bajulação, é honra. Para trazer refrigério. Todo aniversário, os líderes já podem levantar e vir aqui me ajudar a fazer isso. Todo aniversário Deus muda o relógio biológico de uma igreja. E eu creio que está chegando um tempo novo sobre essa casa. Eu sou pastora de igreja, o Senhor me trouxe aqui para poder mais uma vez trazer a lembrança. Sabe? Isso é muito importante. Muito mais do que aquilo que eles fazem. É importante que a igreja faça. Se os pastores estiverem cuidados, protegidos, tratados, haverá um nível de gratidão tão grande que não tem nada que machuca mais do que a ingratidão. De uma igreja que só quer. Não estou dizendo que você é assim. Eu estou liberando para que o Senhor possa trazer um tempo novo. E se tem isso, precisa ser corrigido. Porque uma igreja forte é uma igreja ajustada no fundamento da palavra e dos princípios que regem a palavra. É que o pastor falhou comigo, nunca me pediu perdão. Quantas vezes você falhou com ele e não pediu perdão? A gente precisa voltar a ajustar isso. Porque a maneira como nós tratamos os nossos líderes fala muito sobre a maneira como nós amamos a Jesus. Pode